A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos seguir avante, conversando com o nosso irmão, receber verdades e realidade. Olha, meu querido irmão, por favor, tá? Não fique com raiva de mim, tá bom? Afinal, se tem alguém que deveria ficar com raiva, ódio, seria eu, que você disse que eu sou Judas, traidor, que mais? Judaizante, porque eu digo que o ministro deve receber um salário para cuidar da sua comunidade cristã, Traidor, entendeu? Eu é que deveria me sentir ofendido, e não estou ofendido, não. Declaro publicamente, tenho por você um profundo respeito, um carinho pelas suas pessoas que você não é capaz de avaliar. Porque eu sou um seguidor de um Deus que na cruz do Calvário ele falou, Pai, perdoa-lhes. Jogou pelos seus algozes. Aqueles que o esbofetearam, cuspiram no seu rosto, surraram, puseram-lhe uma coroa de espinho na cabeça, pregaram numa cruz, ele pediu, Pai, perdoa-lhes. E ainda argumentou a respeito deles, dizendo, porque eles não sabem o que fazem. Então, eu não tenho como odiar você, ter raiva de você, rapaz. Eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, porque, de fato, você é uma vítima de falsos profetas que manipularam a sua mente para você pensar e agir, se comportar desse jeito aí. Entende? Se você fosse um seguidor do Senhor Jesus, você não estaria falando isso, Mas, infelizmente, isso é você, atrás de homens, Cego guiado por outro cego, vão cair todos na cova. É isso, meu filho, é isso. Quem se vale do discurso do ódio é porque não tem argumentos, não tem como se explicar. Usa então, o discurso do ódio, da raiva, da ofensa, da agressão, do insulto, do deboche, do escárnio. O Senhor Jesus, a palavra fala, que nos últimos tempos virão muitos escarnecedores, No vídeo que eu fiz, recado aos nervosos e agitados, Você deixou lá um comentário, você escreveu, Jesus não recebeu nada dos fiéis. Será mesmo, meu querido, que Jesus não recebeu nada? Hein? Você sabia que o Senhor Jesus e seus apóstolos, eles tinham uma bolsa onde eles recolhiam dinheiro? Vamos ver se isso é verdade. Vamos lá no Evangelho de João. Veja, Evangelho de João, João 12, tá? Capítulo 12, aqui, tá vendo? Veja aqui, o verso 4. Então, um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que o havia de trair, ou que havia de traí-lo, disse, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Está entendendo? Veja, Jesus e seus apóstolos, eles tinham uma bolsa para guardar o quê? Guardar o dinheiro. Está entendendo isso, meu filho? O Senhor Jesus tinha uma bolsa para guardar dinheiro. Sabia que ele era sustentado também por várias pessoas que o acompanhavam? O Novo Testamento fala de mulheres convertidas ao Evangelho e que mantinham o ministério do Senhor Jesus e dos seus apóstolos com os seus recursos. Vamos ver lá no capítulo 8
do livro de Lucas. Olha aí, ó. Tá vendo aqui, ó, Lucas, tá? Lucas 8. Dizia assim, ó. Diz assim: e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, tá? E de enfermidades, né? Quem eram essas mulheres? Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana e muitas outras. Que muitas outras? Muitas outras mulheres que o serviam com os seus bens. Está entendendo? Eram pessoas, e não somente as mulheres, aqui está mencionando mulheres, mas havia também homens que ajudavam financeiramente o Senhor Jesus e seus discípulos nas suas pregações, nas suas andanças, né? Está aqui no versículo 1. Aconteceu depois disso que andavam de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Então, estas pessoas sustentavam o Senhor Jesus e seus apóstolos no exercício do seu ministério. E Paulo explica muito bem isso aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Diz assim: quem jamais milita a sua própria custa? Como é que uma pessoa vai pregar o evangelho do reino de Deus a tempo integral, com seu próprio recurso, se ele não pode trabalhar? E depois diz: quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ora, o missionário, o pastor, o evangelista que prega o evangelho e algumas almas se convertem e ele forma ali uma comunidade cristã. Veja, essa figura que Paulo está usando. Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ora, você planta uma videira, você deve ser o primeiro a se alimentar do seu fruto, de comer o cacho da uva. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Se você tem um rebanho, tem vacas leiteiras lá, e você vai na padaria comprar leite pasteurizado para se alimentar, ou você se alimenta do leite da vaca do seu rebanho? Por isso, diz assim, Paulo, no verso 14, diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. Mas o que fez o ministério? Olha, o ministério perverteu o ensino da palavra de Deus. Lá no capítulo 10 do Evangelho de João. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 10. Está aqui, ó. João, capítulo 10. Ele diz assim, ó: eu sou o bom pastor. Aqui, eles perverteram isso também. Eles dizem que não existe o ministério de pastor, tá? Usando uma figura de linguagem, porque o Senhor Jesus, sabemos que, por profissão, ele era carpinteiro. Ele não era pastor. Então, ele está usando aqui uma linguagem figurada. A linguagem do pastor de ovelhas, dizendo que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quer dizer, o que o Senhor está querendo dizer quando ele usa a figura de um pastor? Que o bom pastor cuida das ovelhas. Ele é o cuidador. Ele examina as ovelhas, vê se tem alguma machucadura, algum ferimento. Ele cura esse ferimento, essa machucadura. Se uma delas se aparta do rebanho, ele vai procurá-la. E encontrando-a, coloca sobre os ombros, traz para casa, né? Chama seus amigos e seus parentes, dizendo: veja, achei a ovelha perdida, ela está aqui comigo. E comemora com ele, se pega
esta ovelha e coloca no meio do rebanho. Entende? No final do dia, ele conta as ovelhas para verificar se alguma delas está faltando. Percebe? Agora, o que fez o ministério, eles acusam os pastores, né, de usurpadores, se apropriarem de um título ilegitimamente, tá? Por isso eles não usam o título de pastor, entende? Usam o título de ancião, que remete a nossa mente àqueles que mataram o Senhor Jesus na cruz do Calvário, homens cruéis e desobedientes, afastados do ensino da palavra de Deus. Então, veja, eles usam essa palavra, eu sou o bom pastor, dizendo que na congregação só tem um pastor, que é o Senhor Jesus, e que não existe o título de pastor. Na realidade, a igreja cristã chama a sua liderança de pastor porque são cuidadores diferentes dos anciãos da congregação, que são realmente mercenários, porque o Senhor Jesus disse que, o verso 12, o mercenário, que não é pastor, e de quem não são as ovelhas, porque ele não cuida delas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então, é o caso dos anciãos da congregação, que eles não têm cuidado com as ovelhas. E quando eles veem uma ovelha endemoniada, ele transfere a culpa para a ovelha, para se eximir da sua responsabilidade. E eles dizem, até na tribuna, manipulando a mente da Irmandade contra aquela alma ou aquela família que está em dificuldade com problemas de demônios, dizendo certamente alguém pecou lá e por isso eles entraram nessa prova. Ele não vai lá expulsar os espíritos maus, não. Ele entrega, ele expulsa da igreja. E ainda manipula a mente da Irmandade para desprezar aquela família, né? E o Senhor Jesus mesmo fala que o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, o Senhor Jesus está dizendo que aquele que não tem cuidado das ovelhas, este é o mercenário. Não é aquele que recebe salário, tá? Entendeu? Então é isso, né? Está explicado aí. Mais um pedacinho dos comentários do nosso querido irmão CCB. Verdades. Verdades, hein? Que verdade, hein? Pelo amor de Deus, tá? Para o vídeo por aqui, porque ele está já meio comprido. Mas nós vamos avante, né? Conversando com esse nosso querido irmão, né? CCB Verdades e Realidade.